Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Distrital, o meu bom amigo António Cabeleira. É um prazer cá estar. É um transmontano de sete costados, como todos os que aqui estão, reivindicativo até dizer chega, mas eu tenho umas costas boas e uma paciência de norte alentejano para ajudar a resolver aquilo que é necessário. Cumprimentar também o nosso Presidente da Comissão Política Distrital, o professor Alberto Machado, dizer que cá estamos, cá estarei, sempre que for necessário, antes já das próprias eleições. Lembro-me que estivemos no evento e que eu próprio disse, conto comigo, cá estarei para ajudar naquilo que for possível, dentro dos limites das minhas forças, que eu ainda penso que são muitas. Vocês merecem, a sua distrital merece, agentes transmontanas e agentes de Vila Real merecem todo o apoio que pudermos dar, porque o partido, ao longo destes 40 anos, sempre contou também com toda esta massa de militantes, simpatizantes, que têm apoiado sempre os nossos governos, o nosso partido, nos momentos mais difíceis. Nesse é que temos contado sempre com todos estes militantes de Vila Real, porque nos momentos mais fáceis aparecem muita gente. E nós contamos com os amigos nas horas mais difíceis. Obrigado, professor, e cá estarei as vezes que forem necessárias e para aquilo que puder ajudar. Queria cumprimentar os nossos convidados, queria cumprimentar os autarcas que aqui estão, os presidentes de Câmara, membros das Assembleias Municipais, uma palavra especial porque eu já fui Presidente de Junta, já fui vereador, já fui membro da Assembleia Municipal, mas o cargo para que fui eleito que mais gostei de trabalhar foi de Presidente de Junta, portanto, Presidente de Junta é sempre Presidente de Junta, ainda me sinto e, portanto, não poderia deixar, peço desculpa, mas de dar um grande abraço a todos os Presidentes de Junta, que são aqueles que mais próximos estão das populações. Cumprimentar a JSD, os autarcas sociais-democratas, os TSDs, as mulheres sociais-democratas, os dirigentes das secções que aqui estão e, caras amigas e caros amigos, começo por uma palavra de agradecimento à Comissão Política Distrital e ao seu Presidente, o professor Alberto Machado, pelo convite que me dirigiram para estar presente na sessão de abertura deste Congresso dos Autarcas do Distrito de Vila Real. O PSD muito deve aos seus autarcas. A grandeza do nosso partido, em muito, dependeu e resulta da generosidade e determinação dos autarcas, das mulheres e homens que, ao longo de 4 décadas, têm constituído a linha da frente do partido no relacionamento com os nossos concidadãos. Os autarcas são os responsáveis políticos que vivem junto das comunidades locais e que sentem na pele o mesmo que sentem as famílias portuguesas. O PSD tem um grande orgulho nos seus autarcas e muito orgulho nos autarcas do Distrito de Vila Real, na forma como contribuem todos os dias para resolverem os problemas concretos dos seus concidadãos e das pessoas de Vila Real. O PSD tem um grande orgulho nos homens e nas mulheres que enfrentaram com coragem e elevado sentido de Estado o julgamento eleitoral dos portugueses e que governam a pensar nas pessoas e sempre nas pessoas. E quero aqui sublinhar as condições difíceis em que foram disputadas as últimas eleições autárquicas, mesmo a meio do programa de assistência financeira que o governo do Partido Socialista assinou com as instituições internacionais que foram chamadas para evitar uma bancarrota iminente. Programa que o atual governo, liderado pelo presidente do nosso partido e primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, teve que aplicar e executar com enormes sacrifícios para todos os portugueses e empresas. Nós, social-democratas, resgatámos a soberania financeira de Portugal e recuperámos a credibilidade internacional do nosso país e conseguimos fazê-lo protegendo os sectores mais vulneráveis da nossa sociedade. Cumprir as exigências dos credores, deixados pelo governo do Partido Socialista, exigiu pesados sacrifícios às empresas e às famílias portuguesas, mas a sua conclusão, pela atual maioria, representa mais uma demonstração que conseguimos estar todos à altura do legado do nosso fundador, Francisco Sá Carneiro. E cito, como ele dizia, primeiro Portugal, depois o partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um de nós. Nunca escondemos as dificuldades, nem viramos as costas às soluções, por muito difíceis que fossem. E o Governo conseguiu cumprir o programa e libertar o país das avaliações das instituições internacionais. E, caras amigas e caros amigos, os autarcas do PSD foram, são e continuarão a ser a mais bela e genuína essência da social-democracia. São mulheres e homens
que vivem dentro da realidade concreta dos portugueses e que acreditam que os sacrifícios de hoje serão a recompensa do amanhã. Deixo a todos vós, autarcas do PSD do Distrito de Vila Real, uma palavra de gratidão e um apelo para que continuem a contribuir para o sucesso desta maioria que governa o nosso país e que é liderada pelo Partido Social Democrata. É também por isso que esta convenção constitui uma oportunidade para que, uma vez mais, o PSD, também aqui em Vila Real, esteja na liderança da agenda política e que apresente soluções concretas para os problemas. A reforma da administração local que executamos, enfrentando sucessivos receios e resistências, começa a dar os seus frutos e devemos ter orgulho por termos sido capazes de liderar um processo de mudança adiado há mais de 150 anos. A reforma da administração local abriu novos caminhos, mas não resolveu ainda todos os problemas. Muito foi feito, mas ainda muito há para fazer. Concretizar a descentralização para os municípios com delegação de competências nas entidades municipais, nas áreas da educação, da saúde, da segurança social e cultura, em diálogo com os municípios de forma gradual e voluntária, através de projetos piloto. Apostar em fatores diferenciadores para desenvolver a competitividade dos territórios de baixa densidade, com apoios previstos no programa de Portugal 2020 para os investimentos nestes territórios. Garantir que a concretização do Portugal 2020 se faz com coordenação entre empresas e entre entidades públicas e privadas. Espero que esta convenção, este congresso, possa dar também o seu contributo na discussão de outras soluções no domínio da competitividade e da criação de emprego que podem ser implementadas pelas nossas autarquias locais. E, caras amigas e caros amigos, vós sois a voz do PSD em Vila Real. Exatamente num ano em que o PSD tem pela frente um importante desafio eleitoral. Cada um de vós é um grande orgulho para a família social-democrata. Não deixem de partilhar as vossas ideias e críticas neste momento decisivo para Portugal. Também sinto muita alegria porque é entre os autarcas e os militantes de base que sinto a genuína militância do nosso partido, do PSD. A militância pura, a militância de quem não procura falsos protagonismos. Esta é a militância de quem está na linha da frente em contacto permanente com as pessoas. É entre os autarcas e os militantes de base que reside a energia coletiva do nosso partido. A energia que nos faz lutar todos os dias pelos valores e pelos ideais em que acreditamos quando estamos no governo e quando estamos também na oposição. É, pois, com alegria que me encontro aqui convosco, porque fui, sou e serei sempre um orgulhoso militante de base. Obrigado por me receberem com este calor e esta amizade. E, caras amigas e caros amigos, quando olhamos hoje para Portugal, temos a noção de que o cenário que se estende à nossa frente é profundamente distinto daquele que figurava há 4 anos atrás. A nossa responsabilidade continua tão sólida como sempre. E a vontade de servir o interesse nacional continua uma marca incontornável do nosso partido. Mas a conjuntura transformou-se. E hoje, aquilo que se projeta para o futuro é um caminho de crescimento. É uma rota bem distinta do que encontramos quando formamos governo. Hoje, há motivos para termos esperança. O caminho que trilhamos com os portugueses teve momentos de grande dificuldade, mas há uma conquista que é confirmada pelos factos. Um país que se encontrava em 2011 à beira da bancarrota é hoje um país em crescimento. A razão por que podemos ter uma nova ambição para Portugal é porque este governo cumpriu o que os portugueses esperavam que ele cumprisse. Temos hoje a oportunidade de ver a nossa economia a crescer em termos reais acima daquilo que foi a sua média durante muitos e muitos anos, em anos de abundância. Nos 2 últimos, Portugal conseguiu um saldo das suas contas externas positivo porque a sua economia está a funcionar. Portugal fez um esforço enorme para chegarmos onde chegamos. Foi importante a determinação do governo, sobretudo por não ter seguido a estratégia que era aclamada pela oposição e por muitos comentadores.
Mas o mais importante foi a determinação dos próprios portugueses, que sabiam que era preciso salvar o seu país, que era preciso construir um horizonte de confiança e de esperança para todos os portugueses e para Portugal. O que está agora em causa é saber que queremos continuar este caminho ou se queremos voltar ao tempo da incerteza e da dúvida. Como ainda recentemente recordou o nosso Primeiro-Ministro e Presidente do Partido, Pedro Passos Coelho, muitos portugueses passam ainda hoje por muitos sacrifícios, porque estão desempregados e, estando desempregados, alguns já perderam os seus apoios sociais. Alguns acharam mesmo que já não têm nada a perder relativamente ao futuro. Mas não é assim. Quando nós desprezamos aquilo que alcançamos e não valorizamos o suficiente a confiança e a esperança que se abre à nossa frente, o que temos a perder é muito mais do que pensamos. E esse futuro incerto chega sempre mais depressa do que parece. E quando chega, a fatura que pagamos é sempre maior do que aquilo que julgávamos antes. Já passámos por isso e não queremos voltar atrás. E caras amigas e caros amigos, o que o Partido Socialista nos propõe é um conjunto de intenções abstratas, um conjunto de ilusões e instabilidade política. Numa palavra, o Partido Socialista propõe uma mão cheia de nada. As propostas de António Costa apontam para um regresso a um passado sem sustentabilidade económica, o passado de um país que gasta mais do que tem, um país à beira da bancarrota. As propostas socialistas são um retrocesso. É o regresso da política do endividamento externo e da irresponsabilidade. É o regresso da política que assombrou Portugal e o levou a uma situação de ruptura. São promessas que nos levariam rapidamente ao déficit excessivo e ao desequilíbrio orçamental. A proposta política do Partido Socialista deita fora tudo o que Portugal conquistou e teria como consequência um regresso acelerado a uma situação económica de catástrofe iminente. Seria um regresso ao desequilíbrio externo acentuado. Seria um regresso ao fatídico ano de 2011. O que o Partido Socialista nos propõe é um regresso à ilusão que podemos ter hoje, tudo sem pensar o que nos custará amanhã. O que nos propõe é um regresso inevitável à troika e aos sacrifícios. Uma promessa que parece perdoar na história. Os 40 anos da democracia demonstram que o Partido Socialista, quando forma governo, acaba sempre por pedir ajuda externa ou colocar o país num pântano. Esta é a história que se tem repetido. Esta é a história do partido que tudo gasta e deixa a conta para o próximo pagar. Felizmente, Portugal tem seguido outro caminho. Temos recuperado a confiança dos investidores e dos mercados. E, meus amigos, seria mesmo trágico voltarmos à receita que os socialistas nos propõem. As condições que permitem o nosso crescimento económico foram já conquistadas. Temos de lutar por elas. Temos de impedir que se coloque em causa a nossa sustentabilidade económica através da promessa fácil e da irresponsabilidade. O nosso caminho é o futuro. É o futuro que estamos a construir juntos, que nos liberta dos erros do passado. O nosso caminho é o caminho do crescimento seguro e responsável. E, caros amigos e companheiros, a social-democracia não é um conjunto vago de princípios. A social-democracia constrói-se todos os dias, com o contributo de todos, principalmente das bases do PSD, porque são as bases, os militantes, os autarcas, os simpatizantes, que por todo o país constituem o coração do nosso partido. São eles as verdadeiras elites do PPD-PSD. A social-democracia constrói-se transformando Portugal num país mais sólido, com as contas equilibradas, acrescente sustentadamente, com capacidade para criar emprego. Defender a social-democracia é defender a liberdade, a igualdade de oportunidades, a justiça social e a solidariedade. Recordando o que disse Francisco Sá Carneiro, e cito: vamos substituir ao desânimo a esperança de um povo que quer progredir pelo seu trabalho, que quer saber encontrar-se com dignidade na comunidade internacional, que quer beneficiar do apoio dos portugueses que trabalham e encaram o futuro. E sim, devemos ter esperança porque fomos, somos e seremos sempre capazes de respeitar a dignidade da pessoa
e reconhecer a família como base da nossa sociedade. Acredita em nós, homens e mulheres social-democratas. Somos um partido de pessoas generosas e otimistas. Pessoas que sabem sofrer para subir a montanha e que depois não aceitam fazer meia volta e começar a andar para trás. Pessoas que sabem que depois de superado o obstáculo, segue-se um novo caminho. Um caminho de esperança, de confiança no futuro e de otimismo. E deixem-me dizer, nós vamos ter um grande desafio eleitoral por volta de setembro a outubro, fim de setembro, princípio de outubro. Eu não tenho dúvidas nenhumas que tenho muito orgulho nos fundadores do nosso partido, tenho muito orgulho nos dirigentes ao longo destes 40 anos do nosso partido, que tenho muito orgulho nestes autarcas que aqui estão e aqueles milhares que estão neste distrito a lutar pelos nossos ideais, pelas nossas populações aqui do distrito de Vila Real, concelho a concelho, freguesia a freguesia. Tenho muito orgulho nesse trabalho que estes autarcas têm feito. Tenho muito orgulho no trabalho que tem sido feito por este governo, liderado também por um transmontano e presidente do nosso partido, primeiro-ministro de Portugal, o Dr. Pedro Passos Coelho. Tem sido um homem resiliente, que tem erguido a bandeira, que tem levado, não tem desanimado e que muitas vezes, quando nós quase que vacilamos, ele tem dito não, vamos, é este o caminho e que está a dar frutos. E quero-vos dizer que tenho muito orgulho neste grande partido, nesta grande família, neste grande partido que é o Partido Social Democrata, nesta grande família que é a social-democracia, e tenho muito orgulho em ser militante do nosso partido. Bem-ajam todos, bom trabalho e contem com a Secretaria-Geral, contem comigo, contem com a direção do partido e, essencialmente, vamos trabalhar pelas nossas populações, por este país e pela democracia. Bem-ajam e bons trabalhos para este Congresso. Muito obrigado.